Fica esperto que o Orbank é um banco digital que está chegando para facilitar a sua vida. O link está aqui embaixo. Mas a mulher adúltera que a Mir está falando, quem lembra a história... É outra. Uma mulher foi pega em adultério, então trouxeram essa mulher até Jesus, porque o povo queria apedrejar ela. Então Jesus, dali para frente, precisa continuar, o pessoal já sabe, Pode falar, né? isso. Então, dali para frente, Jesus é a famosa história do eu não te condeno, vai, não peques mais. E se ninguém tiver pecado aqui, que atire a primeira pedra. Atire a Primeira pedra. A famosa história do atire a primeira pedra. Então a gente precisa, para entender o evangelho completo, eu acredito que esse texto, né, esse ocorrido é a melhor maneira de deixar completo como é esse evangelho, certo? Então a gente tem alguns acontecimentos aí que vai nos fazer pensar sobre isso, né? Primeiro, vamos lá. A mulher adúltera foi levada para ser apedrejada lá, né, por todos, para ser julgada por Jesus, certo? Se a mulher era adúltera, por que só ela foi levada? E o brother Cadê o cara? não estava adulterando sozinha, né? Exato. Ela não estava adulterando sozinha, consigo mesmo. Porque se tivesse sozinha, então muitos deveriam ser apedrejados, né? Tem muita... Na verdade. Ia ter nego com a cara ralada é? por aí. Do nada... Então, já começa errado aí, né? A galera que foi levar ela para ser julgada, eles se sentiam a par de, não, nós podemos, ou a gente é apto para levar ela a julgamento. Então, eles já poderiam ser julgados aí. Ei, cadê o cara? Por que vocês estão levando só a mulher? Entendeu? Ela chega lá, Jesus faz o quê? Jesus olha para todo mundo e fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Faz as pessoas se analisarem, né? E aí, ninguém atira, todo mundo vaza, vai embora, certo? E aí, aqui está o X da questão. Jesus olha para aquela mulher e Jesus fala o quê para ela? Primeiro, eu não te condeno, né? Eu não te condeno. Então, eles estavam esperando, e talvez até aquela mulher, né, estava esperando a condenação. Mas ele falou para ela, olha, eu não te condeno. Ele poderia ter parado aí? Poderia. Era isso que ela estava esperando, se ela seria condenada ou não, ou absolvida. Então, ele absolve ela. Você não tem condenação. O que seria se você não tem condenação hoje no Evangelho? É o quê? Jesus estava oferecendo graça para ela. Sim. Salvação, né? Sem merecimento. Sem merecimento. Ela merecia ser apedrejada pela lei? Pela lei, sim. Pela lei, ela merecia ser apedrejada. Por mais que, né... E é aí a questão. Por isso que o evangelho precisa ser completo, porque pela lei, ela poderia ser apedrejada, como também os outros que mentiram ou negaram alguém, não levaram o cara junto. Então, pela lei, todo mundo estava errado ali naquela situação, certo? E esse é o papel de Cristo, né? Jesus fez todo mundo se analisar e ver, cara, eu não tenho esse poder. Só que deixaram na mão de Jesus. Por quê? Eles poderiam entregar ali na hora, não poderia? Falar, olha, a gente estava errado, me perdoe, a gente não poderia ter te trazido, fizemos errado, deixamos o outro. Mas ninguém fez. Mas Jesus fez eles se autoanalisarem. Então, Jesus ofereceu o quê para ela? Graça, salvação, um favor imerecido, libertação. Ele libertou ela de uma condenação. Esse evangelho seria o evangelho do quê? Da graça de Cristo, certo? Só que ele continua. O que ele continua falando para ela? Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, no entanto. Contanto. Né? E esse mas, o meu senhor que sempre fala isso, né? Toda vez que tem um mas. É para você pensar ou ter uma continuação sobre aquele pensamento. Então, ele não parou ali, olha, eu te perdoo. Ele continuou, ele falou assim, agora vá e não peques mais, sabe? Então, ele deu a libertação para ela, eu te perdoo. Só que ele também deu uma não seria uma condição para o perdão, porque ele já tinha dado, né? Ele já tinha oferecido o perdão para ela. Mas agora ele deu uma maneira dela continuar a andar, a caminhar. Que é o que
se tratar só sobre o perdão, poderia ser o incompleto. Sim, isso. Poderia ser o incompleto. Justamente. Falar assim, ó, só falar, você tá perdoado, beleza? Tá suave. Mas tem a outra parte, vai no peques mais, tem uma direção. Assim como, por exemplo, Jesus, ela poderia ter chegado e Jesus poderia ter falado, olha, vai e não peques mais. Sim. Ele poderia ter falado. Só que se ele falasse, vai e não peques mais, ele não estaria absolvendo ela daquilo que ela fez. Consegue entender? Então, o evangelho completo é justamente essas duas partes juntas. Eu não te condeno. Vá e não peques mais. E o que seria o evangelho incompleto nisso? O evangelho incompleto seria ficar só no eu não te condeno. Quando a gente fica só nessa parte, eu não te condeno, Jesus já levou o pecado, Jesus já levou sobre si tudo, você não peca mais. A gente entra num evangelho de uma graça barata. Tecnicamente é verdade isso tudo que tá falando. Tecnicamente é verdade, mas é uma parte de toda a verdade, entende? O evangelho ele precisa ser completo. Então, isso é uma boa notícia? Você está perdoado, você está livre, você não é condenado. Uhum. É uma boa notícia? Sim. É, mas não é toda, ela precisa ser completa. Isso é o que chamam hoje de hipergraça, é essa graça exagerada. É uma graça exagerada, por quê? Porque o que é um exagero? É quando você só fala sobre um assunto e aquilo assim, exageradamente. Falta um pedaço, né? Mais pra frente, de repente, vocês podem trazer o Farley, né? Fala bastante sobre a graça manca, né? Muito bom. Mas, e para quem quer aprender mais, é legal assistir a mensagem dele, a graça manca, entendeu? Então, isso é uma parte da fatia do bolo, entende? A outra parte é vá e não peques mais.